sobre essa parte muito interessante, que eu gosto muito da parte da escatologia, é a minha parte preferida, que é justamente sobre o milênio. Pode passar os outros slides, pode passar. Bom, está aí o nosso plano escatológico. Vamos falar naquele azulzinho ali, reino messiânico, tá bom? Próximo slide. Olha só o que nós temos aqui. Primeiro, o que é o reino messiânico? É o reino do Messias. O que é o reino do Messias? Abra comigo lá no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler os versículos 9 e 10. Esses dois versículos estão onde? Na oração do Pai Nosso. Vocês sabiam que os judeus fazem essa oração até hoje? Os judeus não crentes, eu estou falando, eles fazem essa oração até hoje. Então percebam que Jesus vai fazer uma oração que era comum na sua época, que era uma expectativa messiânica do reino de Deus entre os homens. Essa foi a promessa do Senhor para o povo de Israel. Então leia lá comigo, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o reino messiânico é o governo de Deus sobre a face da terra. Irmãos, não nos esqueçamos que Deus estabeleceu o governo humano após o dilúvio. Deus deu essa autoridade para os homens governarem a si mesmos, com o temor de Deus e a orientação divina. As leis universais de Noé é conhecido na Bíblia assim, e não existe nenhuma sociedade no mundo organizada que não tenha esses princípios, como nós encontramos lá em Noé. Mas Deus também estabeleceu, uma aliança com Israel, e Deus prometeu que Ele iria governar sobre Israel e sobre as nações na terra. E essa oração justamente invoca isso, essa promessa do Senhor de reinar sobre os seres humanos. Não mais um governo humano com representantes, governando em nome de Deus, o povo de Deus, que é a função de rei em Israel, mas o próprio Deus governando sobre a humanidade. É isso que quer dizer o reino messiânico, o reino de Cristo. Próximo slide. Quando será o reino? Será após a tribulação, na segunda vinda de Cristo. Estamos aí em Mateus, vamos para o capítulo 26, e vamos ler aqui o versículo 29. Olha que interessante o que está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus, palavra de Jesus, E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Qual é o contexto aqui? A Páscoa, em que ele institui a ceia. E é interessante, irmãos, que na festa da Páscoa existe 4 cálices que se tomam. Por isso, quando você lê Mateus e Lucas, tem uma diferença ali, toma um cálice, depois come, depois o cálice de novo. É meio confuso, por quê? Porque são 4 cálices que se tomam, e Jesus não toma o quarto. Aqui ele está falando do quarto que ele não vai tomar, que é o cálice do reino, que ele diz: eu só vou tomar quando eu voltar a estabelecer o reino de meu Pai na terra. Venha o teu reino, lá em Mateus 6, que nós acabamos de ler. Olha a conexão que tem aqui. Então é disso que ele está falando, que ele só vai beber quando ele estabelecer o seu reino na face da terra. Isso vai acontecer depois do período da tribulação, na segunda vinda de Cristo, Então, avançando aí, nós temos uma outra pergunta: como será o reino? O reino será uma teocracia, é Deus reinando no meio do povo. Vá comigo para o Salmo de número 2, em que Deus Pai fala com Deus Filho. Está acontecendo um diálogo no Salmo, Deus Pai falando com Deus Filho sobre todos nós, começando com a nação de Israel. Olha só, vamos até lá, Salmo 2, e os textos, irmãos, que nós lemos no Antigo Testamento, são textos reconhecidos como messiânicos, São textos que apontam para esse momento na história da humanidade, que nós chamamos também de milênio, por causa do tempo que aparece lá no Apocalipse, já vamos ler. Então, só para vocês irem percebendo como é que funciona
a questão, né, daquele plano escatológico que nós mencionamos, tá bom? Então, Salmo 2, olha só o que diz aí, o versículo 6 e 9: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Lembra o monte Sião? Onde estava o trono de Davi? Por isso que Jesus celebrou a ceia onde? No monte Sião, em Jerusalém, porque ele é da casa de Davi. Aí o texto continua: proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Sião, gentios e o fim da terra. Ele está incluindo aqui toda a humanidade, que estará debaixo do reino do Senhor. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Por quê? Porque ele vai conquistar. O texto que foi lido aqui, separando bodes e ovelhas, se refere também aqui a essa passagem que acabamos de ler. Então, o que é o reino de Cristo? Como será esse reino? Uma teocracia. É Cristo agora como Deus, sentado no trono, como Deus, reinando sobre a humanidade, sobre aqueles que se salvaram no período da tribulação. Próximo slide, nós temos, pode passar, essa nós já falamos. A próxima pergunta que precisamos responder é: qual será a duração desse reino? 1000 anos. Agora, percebam que várias vezes aparece a expressão reino de Deus na Bíblia. Você tem que entender qual é o reino de Deus ali. E também tem reinos dos céus. Qual é? Onde se encaixa? É um reino do qual Deus sempre foi monarca? Então esse é um reino que realmente sempre existiu, Deus como soberano e Senhor sobre tudo. Mas quando a gente olha para o reino em que Ele está reinando sobre o homem, aí nós estamos falando do reino milenar, que está lá em Apocalipse capítulo 20. Vamos ler aqui o período, né, que vai ser esse governo de Cristo na face da terra. Apocalipse capítulo 20, vamos ler aí o versículo, a partir do versículo 1. Vamos até lá. Diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 1: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Guarda isso, já nós vamos voltar sobre esse assunto. E lançou, versículo 3, num abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Perceberam a palavra 1000 anos aparecendo aí? É o milênio. O governo de Cristo vai durar na terra 1000 anos, e depois esse governo será entregue ao governo de Deus, e Deus será tudo em todos. Aí nós estamos falando do reino eterno de Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, esse assunto. Olha o versículo 4: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bom, esse é um outro assunto, a ressurreição. Existem 2 tipos de ressurreição, de salvos e de perdidos. A dos salvos se dá em 3 momentos, dos perdidos um só, mas aí já é outro assunto, só para vocês se situarem aqui. E vão reinar e vão governar, mas com corpos glorificados, né? E aí o versículo 5 diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aí ele está falando dos perdidos que vão ressuscitar para serem condenados com corpos glorificados, para estarem eternamente no lago de fogo, no inferno. E o versículo 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, 3 vezes o período em que fala que o reino do Senhor será, né, a sua durabilidade aqui na terra. No próximo slide nós temos o rei, que será uma teocracia e é Jesus, mas precisamos de quem? Dos súditos, né? Um rei sem súditos não é rei. Quem serão então os súditos do reino? Os israelitas remanescentes que sobreviveram da tribulação, e como lemos aqui, né, não aceitaram o sinal da besta, né, e não negaram a fé no Senhor, e que sobreviveram fisicamente, tá bom? Esses são os súditos da tribulação,
e Isaías chama eles de remanescentes. Não vamos ler esse texto, mas é essa a ideia também, são aqueles que sobraram. Lembra? 1/4 da humanidade foi morta na tribulação, depois 1/3 da humanidade, e depois desses que sobraram, o Senhor separou, enviou os perdidos para o lago de fogo. Então os que sobraram é que vão entrar no reino milenar de Israel. E aí nós temos também os gentios, pode passar, da tribulação. Vamos lá para Mateus, capítulo 25, né? Os irmãos, acho que foi lido o texto, mas eu quero só destacar novamente. Olha só, Mateus 25, versículo 31 a 34, diz assim o texto: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então nós temos aí os gentios também, que não aceitaram o número da besta, o sinal, e resistiram e sobreviveram fisicamente à tribulação. Quem mais vai estar nesse reino? Próximo slide, né? Os filhos dos habitantes do reino. Eles vão entrar com corpos naturais, isso quer dizer que eles vão casar, ter filhos e multiplicar e encher a terra. Vai voltar aquele momento do Gênesis, e depois com Noé e a sua família. Percebem isso? Com Adão e Eva, porque está começando, com Noé e a sua família, porque está recomeçando depois do dilúvio, e aqui com os sobreviventes, porque temos um recomeço novamente, tá certo? Então essa é a ideia. Vá comigo lá para Zacarias, estamos aí perto, né? Profeta Zacarias, vamos ler aqui o capítulo 8, versículo 4, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, brincando nas suas ruas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Duas palavrinhas chaves nesse texto que é muito importante. Ele fala de velhos e de crianças, e de muita idade. Por quê? Porque as condições, nós vamos ver já isso, vai ser as condições antes do dilúvio, pré-diluvianas. As pessoas viviam até Matusalém 969 anos. Depois nós vamos voltar nisso daqui. Nós temos a questão da longevidade, vamos ver já mais sobre isso. E a multiplicação então de crianças depois de uma guerra e de um massacre em que 2/3 da humanidade vão morrer por causa do juízo de Deus. Avançando comigo, nós vamos voltar agora para Apocalipse 20, já lemos, então nós não precisamos mencionar, porém, nós temos um detalhe aí, agora estamos entrando nas características do reino, sem a presença de Satanás e seus demônios. O que isso quer dizer, biblicamente? Que o Senhor está restaurando o Éden, fisicamente, e colocando o homem, e sem a presença de Satanás. Por quê? Porque surge um questionamento, e todos nós tratamos isso aqui na escola bíblica dominical, nos seminários, que a questão é: por que Deus permitiu que Satanás então viesse tentar o homem, e o homem caiu, e aí nós sabemos toda a história? Bom, porque nós não somos robôs, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e aí a tentação teria que vir em qualquer momento, em qualquer hora. Mas agora ele está tirando a presença de Satanás, para depois libertá-lo, lá no finalzinho do milênio, e o homem, mesmo
sem a presença de Satanás, vai se rebelar contra Deus em uma grande multidão. Então Deus está mostrando que o homem sempre estará sujeito à tentação. Lembra de Adão e Eva no jardim? Quando Satanás veio e enganou a mulher, agora ele vai ser liberto e os homens vão querer ser enganados. Por quê? Porque vão rejeitar o governo de Cristo na terra. Mas isso é para o final do milênio, também é um outro assunto, né? A última batalha que vai acontecer no Apocalipse, mas é um outro assunto. Características do reino sem a presença do diabo. Opa, isso quer dizer que ninguém mais vai poder pôr a culpa no diabo. Não vai ter mais costa larga o diabo no milênio de Cristo. Cada homem, cada mulher vai ser responsável por si mesmo e não dá para transferir a culpa como a mulher fez, depois como o homem fez, né? No próximo slide, olha só, voltamos lá em Zacarias, né? Nós temos a manifestação da pessoa do Eterno, Deus se manifestando, Cristo na sua glória e majestade, capítulo 8, volta lá comigo, o versículo 3 diz assim: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Por quê? Porque a presença de Jesus em glória e majestade vai estar com os homens. Próximo slide, outra característica, a plenitude do Espírito de Deus. O Espírito Santo agiu na criação, agiu no Antigo Testamento, vindo sobre as pessoas, capacitando elas, usando elas. No Novo Testamento, Jesus vai dizer, nos Evangelhos, esse Espírito que está sobre vocês, estará em vocês. O Espírito então vai nos levar até a presença de Deus. Começa a tribulação, o Espírito Santo continua agindo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, como ele fazia no Antigo Testamento. E no milênio, está aí, nós teremos a plenitude do Espírito Santo. Vá comigo para Ezequiel, volta aí algumas páginas, vamos chegar lá no profeta Ezequiel e vamos ler aqui o capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 em diante, diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Irmãos, no hebraico a letra é o mesmo tamanho, e a palavra para espírito é a mesma, ruach. Só que vocês perceberam que nós temos um espírito em letra minúscula e um espírito em letra maiúscula aí? Pois é, só dá para entender no contexto. E essa segunda vez que aparece o Espírito é maiúsculo, porque está falando de quem? Não do Espírito do homem, mas do Espírito Santo. E aí o texto continua: e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Mais uma vez aparece essa expressão: serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Isso vai acontecer plenamente quando? No milênio. No milênio. Avançando, nós temos também uma outra característica de que todas as orações serão respondidas. Olha que coisa maravilhosa, né? Para aqueles que estarão no milênio, porque nós vamos reinar com Cristo. No arrebatamento acontece o quê? No meio do caminho, o casamento do noivo com a noiva. Aí tornaremos então, espiritualmente falando, esposa. Esposa de rei é o quê? Rainha. Então nós vamos governar. Haverão súditos de Israel, das nações, e a igreja governará com Cristo. E nós estaremos com corpos glorificados, né? Então, detalhe importante aqui. Isaías, profeta Isaías, capítulo 65, vamos ler aqui o versículo 24, vá lá comigo, Isaías 65, versículo 24. Vocês estão percebendo que todas as coisas que nós fazemos, que é falho, que não tem a plenitude, no milênio se dará de forma plena? Essa é a ideia aqui, da gente gozar tudo aquilo que Deus tem prometido lá, que Ele queria realizar desde o Éden, na vida das suas criaturas. Vamos experimentar isso no milênio. E será que antes que clamem
eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Nós sabemos que Deus sabe o que vamos falar, que vamos pedir, que vamos orar, antes mesmo de orarmos, de falarmos e de pedirmos, mas nós temos que fazer isso. Só que no milênio as pessoas estarão começando a fazer e Deus já estará respondendo. É uma relação plena entre Deus e a sua criatura. Lembra quando Deus, na viração do dia, vinha para o Éden e tinha comunhão com Adão, com Eva? É isso que Ele quer. O milênio vai ser esse momento. Avança um pouquinho mais comigo, nós teremos uma língua unificada. Olha que interessante isso aqui. Vai lá comigo para Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Abacuque e Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Olha que interessante, irmãos, diz assim: porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo consenso. Alguns estudiosos acreditam que aqui é a resolução do problema de Babel. Lembra da Torre de Babel, que Deus confunde as línguas? Há uma discussão aqui, não se sabe se é uma língua unificada só para adoração, como o texto aqui de forma mais clara, explícita diz, ou se é uma nova língua que nós vamos todos aprender para nos entendermos. Aí é baseado nessa palavrinha de consenso aqui, porque não houve consenso com a turma lá de Babel, e aí eles se espalharam, não é isso? Pois é. Por quê? Porque está ligado com uma adoração unificada. Vá comigo lá agora para Zacarias, avança um pouquinho mais, próximo slide, Zacarias capítulo 14, olha o que nós temos aqui no versículo 16, irmãos, esses slides vão ficar no computador da igreja, depois vocês conversam lá com os irmãos, eles podem mandar para vocês, tá bom? E assim você terá o esboço, pelo menos, daquilo que a gente tem falado. Zacarias capítulo 14, versículo 16, diz assim, guarda bem isso aqui: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Olha só, ele está dando para a gente em que momento, no fim da batalha do exército do anticristo contra Jerusalém, que eles vão ser derrotados, e os que sobreviverem, e que não se alinharam ao anticristo, vão subir para Jerusalém de ano em ano para adorar em qual festa? Festa dos tabernáculos. Eu já tive a experiência de pegar todas as festas em Israel. Essa dos tabernáculos é a mais impactante. Por quê? Porque Israel é invadida por os crentes do mundo todo, e eles gostam, e eles querem, e eles recebem os crentes. Tem a parada de Jerusalém, os crentes de vários países com as suas bandeiras passando, e os israelenses batendo palma e cantando junto. E é uma festa de judeus e gentios na festa dos tabernáculos. 7 dias é celebrada essa festa. Então, nessa festa, os gentios, as nações vão subir para Jerusalém. Detalhe importante, irmãos, da geografia que eu quero compartilhar com vocês, para provocar em vocês o desejo de ir comigo para Jerusalém, se não for no ano que vem, no outro ano, porque olha, estava conversando com um irmão, pastor, eu quero ir para Jerusalém, eu quero ir para Israel, mas eu estou vendo que vai ser só no milênio. No milênio vai ser diferente do que é hoje, tá bom? Então, se você economizar, orar e se planejar, você vai poder conhecer as 2 Jerusalém, aliás, as 3, a de agora, a nova Jerusalém e a Jerusalém do milênio, tá bom? Oração, já dei a dica, hein? Oração, planejamento e economia. Economize, que é possível, tá certo? Olha que interessante, subindo para Jerusalém. Isso aqui é muito importante, porque Jerusalém está edificada sobre 7 montes. Isso quer dizer que se você vai do sul para Jerusalém, você está subindo. Mas se você vem do norte para Jerusalém, eles não falam descer para Jerusalém, eles falam subir para Jerusalém. Por quê? Porque você vem descendo, mas quando chega em Jerusalém, você sobe
para estar em Jerusalém. E vai ser o único monte que vai ter, o único lugar elevado, vai continuar assim no milênio. Muito interessante isso. E aí nós vamos ter o aumento da luz. Próximo slide. Volta lá comigo para o profeta Isaías, capítulo 30. E nós vamos ver o versículo 26. Profeta Isaías, capítulo 30, versículo 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Nós sabemos, irmãos, que após o dilúvio, a data que o homem vai viver, o máximo é 120 anos, né? A idade. Por quê? Porque as questões atmosféricas foram afetadas no dilúvio, e a vida é limitada. Mas aqui, o sol e a lua, né? A lua vai refletir ainda mais o calor do sol, e o sol vai aumentar ainda mais. E nós sabemos que isso é energia que mantém a vida e que produz vida. Isso está dizendo para a gente que a condição da vida vai ser alterada na terra. As condições vão ser modificadas novamente. E quem vai fazer isso? Deus. Enquanto o sol abrasava na tribulação, o sol aquecido, né, mais vezes, mais forte, vai produzir vida, energia e vida na terra. Essa é a ideia aqui no texto bíblico. Avança comigo, e aí nós vamos ver as mudanças geológicas. Vamos lá? Ainda em Isaías, capítulo 2, versículo 2. Volta aí. Vamos lá, vamos chegar lá no capítulo 2. Não sei se os irmãos conseguiram entender porque que eu gosto tanto dessa parte, né? Porque Deus vai mexer nisso tudo. Nós vamos ter aquela experiência que os primeiros homens tiveram, aquelas condições de privilégio que eles receberam e que perderam por causa da maldade, da violência do coração e da iniquidade contra o próximo, que perdemos isso. Aliás, eu participei, recomendo vocês acessarem, O Mundo Depois do Dilúvio, uma palestra com o Dr. Marcos Eberlin, né, mostrando na parte científica o mundo após o dilúvio, e eu fiz a outra parte, né, tratando a questão teológica do mundo anterior, pré-diluviano e pós-diluviano. Então, enquanto ele trouxe eu trouxe as questões teológicas, bíblicas, usando os termos em hebraico, ele veio com a parte da ciência, confirmando, explicando, ilustrando aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Recomendo, ele tem também essa palestra, né, em outros lugares, mas vale a pena, para a gente entender um pouquinho desse contexto que será o milênio, porque o milênio é um retorno ao Éden, aquilo que Deus queria que sempre fosse, né? Mas isso é um detalhe só para chegarmos no texto, né? Diz lá Isaías capítulo 2, eu quero ler com vocês o versículo 2: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. É isso que eu acabei de falar. Mas e Ezequiel? Vamos lá, profeta Ezequiel também tem a sua contribuição aqui. Profeta Ezequiel capítulo 47, diz assim, Ezequiel 47, versículos 8 a 12. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engede até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes
o seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Ele está falando, o mar grande aqui é o mar Mediterrâneo, mas o mar de En-Gedi é o mar morto. Nós sabemos no Apocalipse da água que vai sair, o rio de água cristalina que vai sair do trono do Senhor e que vai descer, né, até o mar morto e vai torná-lo um mar, né, que vai produzir peixe em grande quantidade. E diz mais, mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão, pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para... Olha a sabedoria divina aqui. Eu não sei se vocês sabem, do mar morto não se tira só sal, mas o sal é fundamental. Eles tiram ali o silício, minérios, né, e a indústria de cosmético em Israel é abastecida pelo mar morto. Aliás, o mar morto é a segunda economia de Israel. Isso porque é morto, imagina se fosse vivo. Então, são coisas maravilhosas que Deus tem feito e que Deus fará. E aí o versículo 12 conclui: e junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Muito bem. Próxima característica, prosperidade econômica e trabalho. Vá lá comigo para Isaías 65 agora. E vamos ler aqui os versículos 21 a 23. Isaías 65, vamos ler aqui 21 a 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: e edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Em Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, num lugar chamado Getsemane, temos oliveiras lá de mais de 1000 anos. Imagina se elas pudessem contar as histórias que elas presenciaram ali. Largas, enormes oliveiras de mais de 1000 anos. Nós vamos encontrar lá em Jerusalém, no Getsemane, que quer dizer lugar da prensa. É por isso que ali o Senhor Jesus suou gotas de sangue, porque era ali, irmãos, que se colhia as olivas e se preparava o azeite da unção do sumo sacerdote. É a primeira prensa. O azeite que sai na primeira prensa é o azeite do sacerdote. Como é que fazia essa prensa? Tábuas cravadas de pedra, colocava a azeitona, apertava, esfregava, ainda tinha um peso que era colocado em cima para que ela pudesse então correr e ali tirar a primeira prensa do azeite. Isso aqui quer dizer Getsemane. E o versículo 23 diz aqui para a gente: não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Bom, próximo item é o meu preferido, porque eu tenho vontade de abraçar os bichinhos, mas não tenho coragem. Hoje não, mas no milênio sim. Ainda aí em Isaías, olha só o versículo 65, 25: o lobo e o cordeiro apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. A serpente continua a mesma, só não vai matar mais ninguém, né? Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Bem, deixa eu contar uma história interessante aqui. O cordeiro e o lobo ficam juntos lá em Jerusalém, num zoológico. O cordeirinho dentro da barriga do lobo. Em Jerusalém tem 2 animais que têm direito de viver lá, livremente: os corvos e os gatos. Os corvos porque comem as comidinhas que deixam, né, o resto de comida. Eles são o lixeirinho da terra também. O corvo também não pode comer, né? E os gatos por quê, pastor? Por causa dos ratos. Então eles controlam a natalidade dos ratos lá.
Então são gatos enormes e eles mandam na cidade. E você encontra assim facilmente. Mas eles são dóceis porque os humanos dão uma comidinha para ele todos os dias. Então é muito comum você encontrar os gatos e os corvos lá em Jerusalém. Mas se você perder o seu cachorro, se você não cuidar do seu cachorro e a carrocinha passar, ela vai levar o seu cachorro embora e vai levar para o zoológico, e o seu cachorro vai ser comida para o lobo, para o tigre, para o leão, para os bichos que tem lá. Os gatos, responsabilidade da cidade, mas os cachorros, responsabilidade de cada dono, tá bom? Eu sei que vocês não gostaram, ficaram tristes, mas é a forma que eles têm de pressionar o povo a cuidar do quê? Do pet. Se abandonar, eles vão levar para o zoológico. É meio drástico isso, mas é assim que acontece lá. Olha aí o capítulo 35, versículo 9. O boi vai comer palha, né? O leão vai comer palha como o boi. Por quê? Lembra dos animais antes do dilúvio? Eles eram vegetarianos, né? Herbívoros. Eles se tornaram carnívoros, alguns, depois. Para quê? Autopreservação. Contra quem? Nós. Então a gente começa a entender as coisas na história da humanidade, que a Bíblia já está falando. Capítulo 35 de Isaías, versículo 9. Ali não haverá leão nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. Capítulo 11, versículos 6 a 9. São todos textos correlatos, né, paralelos. Vamos lá. Profeta Isaías, capítulo 11, versículos 6 a 9. Diz assim: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Olha o Murilo aí, olha as crianças aí. Quem não gosta de um bichinho, né? Vamos brincar com eles. Para pensar nisso, gente. Olha o versículo 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. E aí o 8 diz: e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Serpentes venenosas, né? Perigosas. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E aí o povo vai viver e viver muito como a idade da árvore. O próximo slide mostra isso, e o versículo 20 de Isaías 65 fala sobre isso. Vamos agora de volta para Isaías 65 e vamos ler aqui o versículo 20. Profeta Isaías, capítulo 65, versículo 20, diz assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Bom, ele está mostrando para a gente aqui duas coisas: vai se viver muito, mas também o pecado será julgado. Toda forma de rebelião será julgada por Deus, o justo juiz. O próximo slide, aqui uma parte muito importante: a remoção de enfermidades e defeitos físicos. Desculpem os médicos, enfermeiros, todos que trabalham na área da saúde, o seu trabalho será desnecessário. Ninguém disse amém? Tem muitos médicos nessa igreja. Ninguém disse amém mesmo? Irmão, não vejo a hora de não ter doença, enfermidade. Gente, isso vai acontecer. Parece uma coisa distante, mas vai acontecer no milênio, para aqueles que tiverem os corpos naturais, porque nós já vamos ter passado dessa fase. Isaías, aí no capítulo 33, versículo 24, olha só que interessante isso aqui, acompanhe comigo. Isaías 33, versículo 24: e morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Por que enfermamos? Por que adoecemos? Porque somos pecadores. O pecado trouxe a enfermidade no mundo. Olha o 35, versículos 5 e 6.
Então os olhos dos cegos serão abertos, irmãos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Vocês já viram os cervos, o cabrito montês? Em Israel, eles subindo as montanhas, as rochas e as árvores, eles subindo em árvores e indo por cima dos galhos para comer as folhinhas. É um negócio impressionante aquilo. E como eles saltam, como eles, né, se preservam. É impressionante você ver aqueles carneiros gigantes, com aqueles chifres enormes, lá nos desertos da Judeia, onde tem o oásis em Guede, onde Davi se escondeu, fugindo de de Saul. É um negócio maravilhoso você estar ali com aqueles bichos, né? É impressionante isso, a agilidade que eles têm. E também, indo para o final aqui, nós temos outras características importantes na área da política. Israel será a cabeça das nações. Israel hoje é o quê? Cauda, mas será cabeça das nações. Pode passar o próximo slide, estamos chegando ao fim. Israel voltará a ser o centro de governo, de adoração mundial, que esse era o propósito de Israel para Jerusalém, de Deus para Jerusalém em Israel. E nós teremos então, no próximo slide, esse reino que vai se estendendo, esse governo de Cristo que vai se estendendo, que Daniel viu, e que é um reino que não terá fim. Começa na terra, mas se estende por toda a eternidade no céu. E por último, algumas características muito importantes: alegria, justiça, instrução e paz. Já pararam para pensar que tudo isso é prometido por todos os candidatos? A pergunta é: temos? Recebemos isso? Se entrega isso? Não. Só no reino de Jesus é que nós teremos todas essas coisas aqui nesse mundo. Por isso, irmãos, se você está firme com Jesus, saiba que essa é a sua recompensa, a glória, a manifestação do poder, da graça, da misericórdia de Deus, estarmos com Ele para sempre. Bem, Satanás vai ser solto, como eu disse, é um outro assunto, para provar o coração dos homens, em condições perfeitas, para que o homem adore a Deus. A questão é então, que vai valer para o final do milênio, vale hoje em dia. Qual será a sua resposta? Para aqueles que ainda não tomaram essa decisão de crer em Cristo, vocês continuarão resistindo ao Evangelho? Então, isso não é para vocês. Para aqueles que rejeitam, é o juízo de Deus eternamente. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar com o pastor Fabiano nesse momento.